Você muito provavelmente deve ter ouvido uma pergunta semelhante a essa: que tipo de mundo receberão os nossos filhos? Mas eu tenho uma pergunta ainda melhor, mais importante a respondermos. E a pergunta é: que tipo de filhos deixaremos para o mundo vindouro? Será que deixaremos filhos como Lázaro Barbosa? Ou deixaremos filhos como Lázaro, amigo de Jesus? É sobre isso que vamos falar e por isso eu te convido. Fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeia e sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Eu já quero começar falando contigo a respeito de Lázaro, amigo de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Lá Jesus Cristo diz assim a respeito de Lázaro: Lázaro, nosso amigo. A palavra aqui que Jesus utiliza quando ele fala amigo é uma palavra grega chamada philos, e philos significa amor. Mas philos é oriundo de uma outra palavra grega chamada katophiléu. Eu não sou versado no grego, mas nós temos diversos aplicativos que nos permitem entender o real sentido das palavras. E katophiléu significa beijar ternamente. Então, a gente logo entende que na relação entre Jesus e Lázaro, ela era uma relação verdadeira, uma relação de amor, uma relação de carinho, uma relação de respeito. Relação essa muito bem entendida entre irmãos, uma relação entre familiares. Então, quando a gente vê Jesus Cristo dando tal descrição de Lázaro, a gente logo vê que Lázaro era uma pessoa impressionante, uma pessoa que as pessoas queriam estar ao seu redor, uma pessoa desejável. E pessoas assim, pessoas desejáveis, pessoas amáveis, elas não nascem prontas. São pessoas que precisam ser ensinadas, pessoas que precisam ser construídas. E é sobre isso que diz a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, você vai ver que lá está escrito assim: Ensina, pois, a criança no caminho que ela deve andar, pois até quando crescer não se desviará dele. Olha, o que a Bíblia está nos dizendo? Que todos nós, os seres humanos, somos pessoas ensináveis. Nós podemos construir pessoas melhores. Sim, é verdade que dentro de a gente há sempre uma predisposição, alguma forma de agir que nós herdamos dos nossos pais físicos e, por que não dizer, nós herdamos dos nossos pais espirituais. Mas todos nós então somos pessoas influenciáveis. E é sobre essa influência que eu quero falar contigo agora. Nós queremos sim influenciar a sociedade, precisamos influenciar a sociedade, mas principalmente precisamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. E como fazemos isso? Certamente como eu estou fazendo contigo, através da nossa fala. Mas muito mais do que falar, nós precisamos influenciar através daquilo que falamos e através daquilo que fazemos. Nós queremos de alguma forma criar um tipo de dicotomia saudável, mas isso não existe. Nós precisamos entender que a fala e as ações, elas precisam caminhar na mesma linha. Elas precisam ser parceiras. E quer ver como isso é bastante necessário? Eu vou te lançar um desafio. Eu vou te fazer agora te dar uma ordem, beleza? Então eu vou falar e você faça. 1, 2, 3. Ponha a sua mão na boca. Eu não sei o que você fez, mas eu fiz esse exercício com algumas pessoas durante o dia. E a maioria das pessoas, quando eu falei para elas colocarem a mão na boca, elas colocavam sempre a mão no ouvido. Por quê? Porque nós precisamos mais do que uma fala para agir. A maioria das pessoas, elas precisam ver um ser íntegro, uma ação íntegra, que seja a mesma ação falada e feita. Apenas pessoas com maior capacidade, com maior maturidade, elas vão ouvir você falar algo, e se você fizer algo diferente, não irá interferir naquilo que você está ensinando. Apenas pessoas maduras são assim. Eu quero te dar um breve exemplo. Digamos que você conheça uma pessoa que seja mentirosa. E essa pessoa, então, ela chega para você e diga assim: fulano, você não pode mentir. Não faça isso, mentir é feio, mentir não é algo desejável. Mentir não é algo de pessoas nobres. Então, se você não for uma pessoa muito madura, uma pessoa espiritualmente elevada, digamos assim, você lá no seu subconsciente vai dizer assim: olha quem está falando comigo. Quem é ela para poder querer me repreender? E por conta dessa sua ação, não muito raramente você não vai dar ouvidos a ela. Você vai descartar aquilo que ela está falando, porque aquilo que ela está falando não condiz com aquilo que ela é. Então nós, como sociedade, nós precisamos mais do que falar. Nós precisamos falar e ser pessoas que falam e agem de forma semelhante. Então, quando a gente quer, e precisamos desejar assim, que as crianças, que os jovens respeitem os idosos, nós precisamos ensinar que a velhice, que a melhor idade é algo louvável, é algo que precisamos bater palma, que nem todas as pessoas chegam lá.
Precisamos ensinar que na velhice há sabedoria. Precisamos ensinar que a velhice é um presente de Deus e não de alguma maneira fazer com que as pessoas entendam que a velhice é sinal de pura exclusividade e fraqueza, mas que a velhice é algo nobre, é algo louvável. E assim as nossas crianças, os nossos jovens vão olhar para os mais velhos com respeito. Nós certamente queremos uma sociedade onde a polícia ela seja uma polícia correta, coerente. Sim, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Mas mais do que orarmos por isso, mais do que desejarmos isso como sociedade, nós temos que nos negar a dar qualquer tipo de suborno. Nós precisamos nos negar a render aplausos àqueles que são policiais corruptos. E por que não dizer, se um policial corrupto, um bandido? Nós precisamos sempre bater palma e aplaudir a polícia correta, o policial correto. É esse policial que nós queremos, é esse que nós aplaudimos. De maneira alguma nós podemos querer entender que haja um bandido, alguma ação de marginal que seja plausível, que nós iremos admirar, que nós iremos construir música, canções que aplaudam isso, muito ao contrário. Nós devemos ferrenhamente ser contra isso. Qualquer tipo de música, de canção, de ação humana que leve a exaltar aquilo que é incorreto, precisa ser sempre corrigido, precisa ser sempre tido como algo negativo. Mas se por um lado a sociedade bate palma para aquilo que é criminoso, como nós queremos construir então uma sociedade melhor? Se nós queremos que as nossas mulheres sejam respeitadas, e nós queremos, nós não podemos aceitar uma cultura musical que desvaloriza a mulher, que desvaloriza o homem. Nós precisamos entender que isso deve ser algo repudiado. Se nós queremos que as nossas crianças sejam criadas sempre pelos seus pais, amorosamente, corretamente criadas pelos seus pais, nós temos então que dar o correto valor que tem o casamento, que tem a união inseparável entre um homem e uma mulher. Porque se a gente quer que os filhos sejam criados pelos pais, nós não precisamos e não devemos bater palma para a luxúria, para todo tipo de promiscuidade, todo tipo de sensualidade que é oferecida de uma forma tal a desconstruir um belo matrimônio. O matrimônio é um lugar santo que deve ser batido palma. Nós precisamos bater palma para quando vemos uma pessoa que está casada há 5, 10, 20, 30, 50 anos. Todos nós, quando vemos na televisão um casalzinho andando com as mãos dadas na praia, nós achamos aquilo muito lindo. Mas também é bem verdade que alguns da sociedade, quando veem uma ação luxuriosa, o que eu trago aqui como luxúria para você é aquilo que quer desconstruir o amor entre um casal, a gente não trata aquilo como algo plenamente negativo. E quando estamos falando aqui a respeito de Lázaro Barbosa, esse serial killer de Goiás, você já viu o que tem corrido pela internet? Eu já vi coisas que deveriam nos levar ao pranto, ao choro. A sátira, alguns dizem que ela pode até ser bem-vinda, mas uma sátira tão próxima de um ato tão maldoso, tão maligno. As pessoas já pintaram Lázaro como Rambo, Lázaro como o exterminador do futuro. Pessoas que de alguma maneira a sociedade entendeu e passa a olhar como representante de algum tipo de ação louvável. Pintaram Lázaro como MacGyver. Olha, certamente as pessoas que fizeram isso não são parentes daquelas pessoas que foram por ele assassinadas. Porque certamente se elas fossem, elas não colocariam Lázaro como toquezinho do seu telefone celular. Porque ninguém ia querer ter o rosto do assassino do seu amigo sendo alguém que lhe desperta o telefone. Então a gente logo vê que as mesmas pessoas que dizem e querem uma sociedade melhor são as mesmas pessoas que falam uma coisa, mas desconstroem com seus atos. Então todos nós precisamos ter uma mesma ação, não só da forma de falar, mas da forma de agir. E no mundo só existem dois tipos de pessoas, eu torno a lhes dizer, ou filhas de Deus ou filhas do maligno. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, você vai ver que lá Jesus Cristo assim ensina. Jesus Cristo diz assim, porque o mundo é o campo e a semente boa são os filhos de Deus, mas a má, o joio, são os filhos do maligno. Olha, os seres humanos, eles têm uma predisposição espiritual. Se são filhas de Deus, eles irão agir pacificamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, o próprio Jesus Cristo ensina isso. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha, ser reconhecidos como filhos de Deus significa que temos ações peculiares ao nosso Pai. O Pai e o Filho, eles se parecem de algum modo. Ainda que você separe o pai do filho por um continente, quando você voltar a vê-los, você vai ver que algumas coisas eles têm que são muito similares, apesar de toda a influência da cultura que tenha os afastado. Então a gente precisa seriamente entender que nós precisamos construir Lázaros que sejam amigos de Deus.
e de toda a força, com toda a nossa força, desconstruir e inibir todo Lázaro que se mostre como inimigo de Deus. E você conhece certamente vários Lázaros. Você conhece um Lázaro miliciano, você conhece um Lázaro que deve ter sido presidente da República, você conhece um Lázaro governador, não é? Conhecemos várias pessoas que levam um número de mortes muito elevado e nem por isso, por vezes, nós o crucificamos como temos crucificado esse Lázaro. Todo homem, todo assassino, ele é digno de morte. Esse é um conceito bíblico muito vivo. Porém, em Jesus Cristo há perdão, a graça, a misericórdia. E todos nós precisamos, em Jesus Cristo, criarmos uma sociedade para o futuro que esteja repleta de Lázaros, amigos de Deus, e não de Lázaros, inimigos de Deus. E para isso, todos nós precisamos ser adotados por Deus. Todo ser humano maligno, ele pode ser adotado por Deus. Eu convido você a mais uma vez abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Lá diz assim: porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha, todo ser humano que passa a crer no nome de Jesus Cristo, ainda que seja uma pessoa má, nasce dentro dele, é colocado dentro dele potencial de transformação. E Deus é o ser todo-poderoso que criou o mundo, e quanto mais transformar uma pessoa, uma só pessoa, em Deus, há poder para isso. E a Bíblia testifica isso. A Bíblia nos apresenta um rapaz, um rei chamado Manassés. Ele era um bom rei para Israel. Porém, em um momento da sua vida, ele se desvia e se torna maligno, uma pessoa de malignidade incomparável na sua época. Ele era tão maligno que ele queimou no fogo em sacrifício a um deus chamado Moloque, o seu filho. Olha que coisa, queimar o próprio filho em sacrifício maligno. Mas Deus o perdoou. Depois que esse homem padeceu, sofreu, Deus o ensinou, Deus o perdoou e o restituiu. Então eu quero te convidar a ser uma pessoa influenciadora, para que no mundo que vem, no mundo do porvir, nós tenhamos muito mais Lázaros amigos de Jesus do que Lázaros inimigos de Deus. Então, seja você uma pessoa que com a sua fala e com a sua vida influencia para que ao seu redor venham nascer mais Lázaros amigos de Deus. Eu te agradeço pelo seu tempo e te convido, te peço, compartilhe este vídeo. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, onde nós estamos escolhendo algumas pessoas para crucificar ao despeito de toda a malignidade que está ao nosso redor. Seja você um multiplicador da luz do Evangelho. Leve esse vídeo para alguém, curta lá, deixe a sua mensagem, deixe lá escrito a forma como você tem feito para ser alguém que constrói Lázaros, amigos de Deus. Mais uma vez eu te agradeço, obrigado pelo seu tempo e até mais ver. Fique com Deus.